Senhoras e senhores, para a nossa primeira mesa de debates, com o tema Maioridade Penal e Reflexo no Trânsito, convidamos como moderador o diretor-geral do DETRAN Rio Grande do Sul, Ildo Mário Chinvelski. Como participantes, procurador de Justiça e membro da comissão redatora do Estatuto da Criança e Adolescente, Olímpio de Sá Sotomayor. Senhor Cássio Honorato, promotor de Justiça. Convidamos ainda Jerry Adriane Dias Rodrigues, policial rodoviário federal e assessor parlamentar do deputado federal Hugo Leal, autor da Lei Seca. Lembrando que as perguntas poderão e deverão ser feitas por escrito e encaminhadas às nossas auxiliares que estarão ao lado. Muito bem. Passamos a palavra, senhoras e senhores, ao moderador, o diretor-geral do DETRAN Rio Grande do Sul, senhor Ildo Chinvelski. Queria, inicialmente, trazer o nosso bom dia a todos os senhores e as senhoras congressistas, cumprimentar o meu presidente da AND, Dr. Marcos Tradi, cumprimentar especialmente os meus colegas, os diretores dos DETRANs do país. Dizer da satisfação para o DETRAN gaúcho participar como moderador nesta mesa, tendo como tema a maioridade penal e os reflexos no trânsito. Dr. Tradi, na sua introdução, falou dos investimentos, da necessidade de cuidar da frota veicular, da questão da segurança. Todavia, o debate deste painel está voltado para aquela pecinha que está atrás do volante, que se chama condutor e jovem. Nós estamos com essa grande quantidade daquilo que chamamos de acidentes de trânsito, e que não são acidentes de trânsito, são atos de irresponsabilidade, e com um grande percentual de acidentados, de jovens de 18 a 29 anos, de 18 a 34 anos. Por isso que esse debate de hoje, tendo como integrantes desta mesa, que não é uma mesa, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor, procurador de Justiça e membro da comissão redatora do Estatuto da Criança e do Adolescente, o grande Cássio Honorato, eu digo que um guerreiro do trânsito seguro, Dr. Cássio, lembro muito bem dos eventos 1997, 1998, FENASDETRAN, e o seu posicionamento firme, na questão das modificações do aperfeiçoamento da legislação, e um dos grandes baluartes e defensores da lei, meu amigo Jerry Adriane Dias Rodrigues, policial rodoviário federal e superintendente até poucos dias no Rio Grande do Sul da Polícia Rodoviária Federal, e hoje numa missão avançada, junto ao deputado Hugo Leal e à Câmara dos Deputados. Este é o tema polêmico da redução da maioridade penal, e embora a redução da maioridade se concentre em crimes hediondos, há juristas, há técnicos que acreditam na influência, na decisão, em relação à idade mínima para tirar a primeira habilitação.
Seriam, no país, hoje, 3,5 milhões de jovens, com idades entre 16 e 17 anos. Isso significa dizer, se a redução da maioridade penal fosse válida para a habilitação, um aumento no número de potenciais condutores de veículos e motoristas em todo o país chegaria a quase 6%, além do impacto na estrutura do atendimento de todos os órgãos públicos e especialmente dos DETRANs. E esse debate ele é de suma importância porque o clamor das pessoas que se posicionam muitas vezes favoravelmente à redução da maioridade penal é por mais segurança e para combater a criminalidade. Se adolescentes são maduros, Cássio, o suficiente para cometer crimes, deveriam ser maduros também para arcar com as consequências e responder por seus atos, certo? Para além do simplismo do raciocínio, o que não está certo e que não está sendo dito e discutido é que os reflexos da redução da maioridade penal seriam muito mais amplos do que parece à primeira vista. Para citar 2 exemplos rápidos, permitir então a comercialização do álcool para menores e a condução de veículos por adolescentes. Só por isso seriam 2 absurdidades inomináveis. A idade mínima para dirigir só não é anterior aos 18 anos, justamente porque, até o momento, a lei brasileira, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, considera esses adolescentes, e a própria legislação, a legislação como um todo, considera esses adolescentes inimputáveis. Na prática, com a redução da maioridade penal, adolescentes de 16 e 17 anos poderão dirigir legalmente, e caso mantenham ou lesionem gravemente outro ser humano, terão de administrar e assumir as consequências de seu ato. E a primeira pergunta aos ilustres palestrantes: estarão preparados emocionalmente para isso, Sebastião? Esses mesmos adolescentes poderão frequentar festas, Vanderlei, antes restritas para maiores de 18 anos, repito, comprar bebidas alcoólicas, e aí temos esta mistura explosiva, fadada a resultar no oposto do que querem os defensores da redução da maioridade. Tende a gerar, sim, mais insegurança, mais violência e mortes no trânsito. Reduzir a maioridade penal significa contribuir para aumentar a exposição dos jovens ao risco, bem como, igualmente, contribuir para um possível aumento da acidentalidade para toda a sociedade. Aquele episódio triste da França, com 139 mortes, chocou o mundo. O episódio triste da Boate Kiss de Santa Maria, onde pereceram 242 mortes, chocou o Rio Grande do Sul, chocou o Brasil e chocou o mundo. E por que, Daniel, meu querido diretor de São Paulo, que isto que acontece em todos os finais de semana, nos feriados, cujos números, cujos quantitativos são bem mais elevados que essas tragédias que aconteceram na França, na Boate Kiss, levando e arrancando ainda jovens verdes do nosso convívio, não sensibilizam a nossa sociedade. Que dirigir é algo muito sério, muito importante e precisa desse tratamento. E para especificamente esse grupo que tem uma função e características próprias da sua faixa etária, que pesquisas demonstram
que as estruturas do cérebro e a maturidade mental ainda não estão completamente formadas nesta idade e que adolescentes não têm a mesma percepção de que os adultos nas situações de risco. Então, é um desafio aos palestrantes, desafios à autoridade, que busca o próprio jovem, e este é o debate, essa sensação, essa necessidade jovial de afirmação e os efeitos da juventude, e é o tema do nosso congresso, que são receitas para os desastres, quando associados à direção de um veículo, cuja característica da rebeldia dentro de um contexto da formação, da identidade, somados à necessidade da afirmação sexual, traz profundas incertezas, incertezas muito grandes a esta juventude. A representação social do veículo como objeto do poder, 18 aninhos estão batendo no centro de formação de condutores para fazer a sua habilitação. Um objeto de querer, de valorização, de poder, e que serve muitas vezes de compensação nessa fase de formação. Sob este viés, não nos parece ser o melhor período da vida para este questionamento, a estas normas, esse enfrentamento e essa benevolência social. E eu quero dizer que a autoridade e os DETRANs precisam e precisamos fazer este enfrentamento. O efeito pavão do jovem, que neste momento de construção da sua personalidade e a sua definição dos seus papéis, que necessitam de postura, respeito e responsabilidade. Eu passo a palavra inicialmente ao Dr. Cássio Honorato, posteriormente ao Gerry Adriani e, por fim, ao Dr. Olímpio para as suas considerações preliminares. Por favor. Temos o slide? Senhor Hildo, obrigado pelas palavras. Aquele grande no início me deixou um pouco tímido, mas vamos nos seguir e a gente vai dando uma sentada. Eu sei que é mais pelo tempo que nós nos conhecemos e pela amizade do que qualquer outra coisa. Então eu aceito em nome da nossa amizade. Saudando também o Dr. Olímpio, procurador de Justiça, não é do Ministério Público, mas eu entrei bem depois, o senhor já era procurador-geral na época que eu entrei, então o senhor foi meu primeiro procurador-geral e continua sendo, o chefe, o orientador. E o Dr. Gerry Adriani, que já nos conhecemos de outras batalhas de longa data, então é muito bom estar entre amigos e falar de um tema que é trânsito, um tema que nos preocupa muito. Então, viemos falar de uma proposta que existiu no ano de 2013 e junto dessa redução da maioridade penal, os reflexos que isso acabaria trazendo para o trânsito, para esse evento coletivo e social que mata muita gente no nosso país e também em outros países, ou seja, um problema muito grande que pode vir a ser agravado em razão disso. Tá? Para aqueles que ainda não tinham muita noção ou não tinham conhecimento do tema, eu trouxe esse primeiro slide só para mostrar qual é a conexão dos dois assuntos. Então, uma emenda constitucional já foi alterada, só para voltar no tempo, para situar o pessoal, praticamente começo dos debates. Então, se aquela redução fosse feita em nível constitucional, nós teríamos automaticamente essa redução no Código de Trânsito, porque o artigo
140, inciso 1, diz que o processo de habilitação pode ser iniciado, pode ser realizado por aquele que é penalmente capaz. Então, essa é a conexão direta dos dois assuntos, juridicamente falando. As consequências disso, tenho certeza o Dr. Olímpio vai trazer um aprofundamento maior sobre o tema, mas só para dar uma noção para aqueles que estão vendo pela primeira vez, nós teríamos, num primeiro momento, 7 milhões de novos condutores, talvez mais 7 milhões de veículos no mercado. Para a indústria automobilística, isso talvez fosse uma ótima notícia. Para aqueles que vivem com problema de mobilidade viária, talvez seja mais uma das nossas preocupações. Além da questão da mobilidade, do número de habilitados e dos veículos em circulação, nós não podemos esquecer que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas também está atrelada à questão da idade e da maioridade. No momento que se reduz essa idade mínima, nós daríamos acesso à aquisição, compra e consumo para as pessoas de 16 a 18 anos. Não significa que a pessoa vai dirigir. Muitas vezes o pedestre se encontra embriagado. E quando a gente coloca condutores, não podemos esquecer que também existem os condutores de veículos movidos a propulsão humana. Então, ciclista é condutor e pode, vai abrir a maior possibilidade de mais pessoas embriagadas conduzindo bicicleta. Então, a questão da segurança no trânsito também está muito ligada ao consumo de bebida alcoólica. Então, é um segundo ou um terceiro ponto que nós precisaríamos, logo numa abertura, colocar para todos de forma bem objetiva, bem centrada, para então passar as nossas outras preocupações. Eu coloquei ali no slide como evitar. Na verdade, como evitar é só o primeiro item. O segundo item seria como minimizar, reduzir os efeitos. Então, como evitar que, se uma emenda constitucional dessa natureza, se ela for aprovada, que ela traga essas consequências para o trânsito. A primeira maneira, que aliás já está sendo executada, é alterar a redação do Código de Trânsito Brasileiro. Então, hoje, nós já temos um projeto de lei, que traz exatamente essa redação ou esse objetivo, mudar aquela ideia do ser penalmente imputável para trazer, possuir 18 anos completos ou 18 anos de idade completos. Resolveria uma parte do problema? Sim, claro. Se tivermos alteração, num primeiro momento pelo menos, já que a criatividade, às vezes, do povo brasileiro vai muito longe, então nós temos problemas de interpretação e temos problemas legislativos, mas, num primeiro momento, nós teremos uma solução do problema. Não está resolvido hoje, porque, pelo menos, essa foi a pesquisa que eu fiz. O Gerry Adriani está ligado à assessoria, então, provavelmente é isso que ele vai trazer para a gente na sequência, mas a última informação que eu tive é de que esse projeto de lei foi apensado num outro projeto maior, que já é do ano de 2011. Então, essas coisas podem demorar um pouco para acontecer. Tanto a emenda constitucional pode nem vir a ser promulgada, como a lei também, o projeto de lei, pode ser modificado e pode não entrar em vigência nunca. Então, esse descompasso pode trazer um problema. Bom, enquanto o processo legislativo ele flui, eu prefiro torcer para que o melhor aconteça, porém, eu gosto também de me preparar para o pior. Então, eu sou esse tipo de gente, eu torço para que tudo vá bem, mas tomo as medidas para que, no caso de não dar certo, o Titanic afundar, a gente ter bote suficiente para poder nos salvar. Então, existe, pelo mundo afora, existem alguns mecanismos que
possibilitam uma formação melhor aos novos condutores. Sejam eles condutores de 16 a 18 anos de idade, sejam eles condutores a partir de 18 anos, o que a OMS fala hoje é primeira habilitação, ou primeira licença para dirigir, com o nome que nós quisermos dar, permissão, ainda na fase de aprendizagem, seja lá qual for. Um dos sistemas que hoje tem dado muito certo é chamado de GDL, é o Sistema Progressivo de Licença para Dirigir. Essa é a ideia. Não é uma novidade muito grande, isso aí já existe desde a década de 60 na Austrália e vem sendo desenvolvido por várias universidades nos Estados Unidos. Então, são estudos realmente com ciência, com rigor científico, que estão sendo trazidos por associações sérias, colocando como meios de dar maior formação para aquele que vai tirar a sua primeira habilitação, em alguns países que permitem 16 anos como idade mínima e em outros que permitem 18 anos de idade. O fundamento disso, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão hoje mundial que coordena as questões de segurança viária a pedido das Nações Unidas, então, o fundamento que a OMS utiliza, inclusive nesse manual que trago, o manual ainda não foi oficialmente traduzido, mas já me disseram que mais uns 2 ou 3 meses nós vamos ter o material, esse manual, o reforçando a legislação em língua portuguesa, e vai ser um manual muito importante para nós podermos fazer a evolução da nossa legislação. Um dos pontos que eles trazem é a necessidade de dar maior prática com maior segurança aos jovens condutores. Então, uma das recomendações deles é criar restrições, limitações àquele que tirou a sua primeira habilitação, seja aos 16, seja aos 18 anos. A OMS traz 3 recomendações: restrição total ao uso de álcool. Alguns países prevêem 2 decigramas, 5 decigramas como limite legal. Como o Brasil é 0, nós já não teríamos esse problema, porque abaixo de 0 aí não teríamos nada, não vai congelar nada nesse sentido. Restrição à direção noturna. Muitos países adotam 22 até 9 horas da manhã do dia seguinte, e ainda a proibição de peer passengers, que eles chamam. São pessoas igualmente jovens dentro do veículo. Então, até um jovem conduzindo e um jovem sendo conduzido, passageiro, eles aceitam. Mais do que isso, fazer aquela baderninha dentro do veículo com um monte de jovem, vai, faz isso, faz aquilo, já não está sendo mais admitido. Os estudos nos Estados Unidos, realizados por essa associação que está aqui ao lado, que foi levado àquele órgão que é muito conhecido, que seria basicamente o nosso Conselho Nacional de Trânsito ou Departamento Nacional de Trânsito, lá, trouxe uma série de indicações aos estados, e os estados nos Estados Unidos, acredito que vocês saibam, eles não têm um código de trânsito lá nos Estados Unidos, eles têm 50 códigos de trânsito diferentes. Então, veja, se alguém falar assim, nos Estados Unidos é assim, é um chutão muito grande, porque são 50 leis diferentes. Então, essa informação que eu estou trazendo aqui é uma média do que a maioria dos estados adota lá. Existem tabelas disponíveis na internet, se depois alguém tiver muito interesse nisso, eu tenho o site e passo. Cada estado, cada restrição que esse estado traz. Para quê? Para proporcionar maior segurança para aquele que está tirando a sua primeira habilitação. Mas, em regra, como é que eles fazem, como é que funciona esse sistema GDL lá em vários estados nos Estados Unidos? É composto de 3 fases. Uma primeira fase de aprendizagem, que particularmente eu acredito que a nossa fase de aprendizagem é mais evoluída do que a deles, mas vamos falar da deles primeiro. Então, eles permitem que o parente
um pai, um responsável habilitado, maior do que 21 anos, acompanhe esse jovem de 16 anos e faça um documento por escrito dizendo: olha, eu acompanhei esse jovem durante 30 a 50 horas de direção e ele tem conhecimento, a prática suficiente. Por isso que eu disse que nosso sistema parece bem melhor, né? Um órgão oficial, credenciamento, instituições, mas esse é o sistema que eles adotam lá. Com base nessa declaração e, logicamente, o conhecimento teórico que ele recebeu nas escolas, nas universidades, ele parte para uma segunda fase, que é a carteira intermediária ou a carteira provisória, a licença provisória, que possui algumas restrições. Por exemplo, direção noturna é proibida, ter outros passageiros jovens juntos também é proibido, falar ao celular é proibido, e se ele se envolver em algum evento de trânsito ou cometer infração grave, ele não consegue evoluir para a carteira plena. Vejam que esse sistema não é muito diferente do que nós temos hoje no Brasil. Então, tentei colocar um quadro comparativo, me avisaram que o tempo já está esgotando também, tá? Que lá do lado direito vocês vão encontrar o que é o Brasil hoje, e do lado esquerdo o que poderia ser acrescentando esse sistema GDL, seja para o condutor aos 16 anos, seja para o sistema atual de 18, porque o objetivo é trazer mais prática e mais segurança para aquele que está se habilitando. Então, nós temos uma primeira fase, que é a fase de aprendizagem, que hoje nós falamos muito em habilitação. Precisaríamos resgatar a ideia de formação e habilitação com os artigos 74 e 76 do Código, que já falam nessa instrução formal em todos os níveis de ensino. Ou seja, não precisamos de lei para isso, precisamos apenas aplicar a legislação que já existe. Então, o curso teórico, que hoje é de 45 horas aula, poderia ser mantido, ampliando, talvez, o número de horas práticas para 30, para 50. Alguém já poderia gritar, mas isso aí dá custo. Mas a segurança exige maior horas de prática. Entramos, então, numa segunda fase, que é onde eu acredito que eles estão mais avançados do que nós. Porque a nossa permissão para dirigir não tem restrições. Então, minha filha atingiu 18 anos, né? Como toda pessoa de classe média, o maior desejo da vida dela era sair do bafo do dragão e andar de carro. E aos 18 anos iniciou o processo de habilitação, e ao assumir, obter a licença e assumir um veículo, no dia seguinte já podia dirigir à noite, já podia dirigir em rodovia, com nenhuma restrição, e a mesma possibilidade de pessoas com uma prática muito mais avançada do que ela possuía. E aí vem a preocupação de quem é pai. Então, acredito que o nosso sistema poderia ampliar o prazo da permissão e estabelecer algumas restrições que hoje nós não temos, mas que seriam muito importantes e muito bem-vindas desse sistema gradual, ou gradativo, ou escalonado de licença para dirigir. Então, vejam, senhores, a ideia, então, da minha exposição era, primeiro, colocar os riscos que existem, né, de se reduzir a maioridade penal, a influência disso no trânsito, dizer que nós torcemos para que o trabalho do Legislativo funcione, né, que a gente tenha uma desassociação disso aí, e, ao mesmo tempo, trazer o que a Organização Mundial da Saúde está recomendando para todos os países, que é uma prática que pode, não é muito difícil, ser aplicada ao nosso país. Agradeço. Nós passamos de imediato a palavra ao nosso próximo palestrante, o Gerry Adriani, agradecendo a brilhante manifestação do Dr. Cássio,
E lembrando também que as perguntas já podem ser feitas e alcançadas, né, para as nossas atendentes, para que nós possamos então celerizar os questionamentos posteriormente. Gerry Adriane. Muito bem, já boa tarde, né, a todos. É uma satisfação poder estar aqui, doutor Hildo, doutor Marcos Trade, aos nossos companheiros aqui de mesa, né? É uma satisfação, até porque esse assunto, para mim, ele é muito caro. Ao longo desses quase 22 anos de policial rodoviário federal, como conselheiro do CONTRAN durante aproximadamente 5 anos, membro de câmaras temáticas, superintendente da Polícia Rodoviária Federal durante um tempo, tendo uma responsabilidade direta pela gestão operacional e coordenação do trânsito. E hoje, assessorando o deputado Hugo Leal, que para mim é uma honra, porque ele é um entusiasta da segurança viária e atua com muita efetividade nesse tema. E lá estamos o assessorando durante um tempo nessa questão de segurança viária, segurança pública e transporte. E desde já mencionamos a importância da participação popular nos debates para mudanças legislativas. As coisas são muito dinâmicas. Às vezes um tema que está sendo discutido há muitos anos, da noite para o dia ele pode ter uma mudança. Então o acompanhamento ele é fundamental. E aqui, doutor Marcos Trade, que eu não estou enxergando aqui, mas a equipe toda, nós precisamos de uma proximidade maior, nós precisamos de uma relação maior, porque o assunto às vezes precisa ser decidido amanhã. Nós precisamos ter objetividade com relação ao que efetivamente nós queremos, para que nós possamos chegar ao como e assim transformarmos o clamor popular em uma lei que seja exequível, que atinja a finalidade a que se propõe. Falar depois do Dr. Cássio é um desafio, uma pessoa muito dedicada ao trânsito, com profundo conhecimento jurídico. Nós vamos tentar aqui trazer um panorama em relação às questões legislativas. Tem uma questão aqui que eu quero colocar antes de iniciar a apresentação, que é o slogan ou a grande meta da década mundial de ações sobre segurança viária. Diz assim: juntos poderemos salvar milhões. Juntos, para andarmos juntos, temos que estar de acordo, que foi comentado aqui. Precisamos entender, tirar aquilo que nos separa e buscar aquilo que nos aproxima. Vai ficar muito mais fácil nós avançarmos, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui, e a organização está de parabéns, está lotado aqui esse lugar, se nós não definirmos claramente o que nós queremos, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, lá na assessoria do deputado, estou à disposição, independentemente do estado, do partido, da visão de mundo, nós estamos à disposição para contribuir com o debate e ouvir as sugestões objetivas a respeito de eventuais mudanças que já tenham sido feitas e que não têm a efetividade, ou algumas mudanças que os senhores e senhoras entendam que seja importante. E até trago aqui um texto escrito há 2.800 anos atrás, retirado lá da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que eu acho interessante e serve para nós hoje. Foi escrito por um profeta, que ele diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se nós estamos aqui, eu tenho certeza que tem algo que nos une, e o que nos une é a preservação da vida. Vamos em frente. Bom, aqui o doutor Cássio já mencionou, apenas trazendo um destaque, né, ser penalmente imputável, e a relação disso com a legislação, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, né? Diz que hoje, um dos requisitos para ter habilitação, ele tem que ser penalmente imputável. Então, nós temos que buscar em outras legislações para entender quando que a pessoa começa a ter ou ser imputável penalmente. Então, o artigo 27 do Código Penal diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, estando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz no artigo 104 quase essa mesma definição.
e lá na Constituição Federal de 88, diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Mas aí tem uma curiosidade que eu quero trazer, que o Código Penal Militar, no seu artigo 50, ele traz uma outra informação. Ele diz que o menor de 18 anos é inimputável, salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Veja que no Código Penal Militar está vigendo. E lá dentro, no artigo 51, vai mais além. O estudante da escola militar que tiver 17 anos já é penalmente imputável, do ponto de vista militar. E voltando um pouco no tempo, porque a gente discute, e as discussões são cíclicas. Se nós voltarmos lá em 1830, no nosso Código Criminal do Império, de 14 a 17 anos, ele já poderia ser punido, poderia ser sujeito à punição, seguindo mais ou menos a mesma linha do que diz hoje o artigo 50 do Código Penal Militar, se ele tiver discernimento sobre a ilicitude do ato praticado. Ele ficaria em alguma casa de correção até os 17 anos. Do 17 a 21, ele já era penalmente imputável, só que a pena era reduzida a 2/3 da prevista. E a maioridade penal, então, a partir dos 21 anos. Veja que nós temos diversas leis, aí tem o Código Civil, e nós vamos fazendo um círculo de discussões, e voltamos lá no início, quando que a pessoa, ela pode ou deve ser responsabilizada pelos seus atos. Então, isso não é novo, é antigo. E talvez daqui a alguns anos nós voltemos a discutir esse mesmo tema com outros atores, em outro momento da história. Até achei interessante, numa argumentação em um projeto de lei que visa reduzir para 16 anos no Código de Trânsito, o argumento é de que os jovens de hoje têm maior discernimento que os jovens de antigamente. Com todo respeito, para mim é a mesma coisa, a diferença é o conhecimento que é adquirido ao longo desse tempo, a evolução tecnológica e científica. Mas senão a gente teria que pegar alguns grandes nomes da história e dizer que eles são menos conhecedores, menos cultos do que as pessoas de hoje. Não, a realidade é a mesma, o contexto histórico pode mudar, mas a nossa capacidade continua sendo a mesma. Talvez alguma visão de mundo vá mudando, porque quanto mais conhecimento adquirimos, certamente isso vai fazer diferença nas nossas ações. Apenas aqui, me desculpem os nossos especialistas, só para esclarecer uma questão que eu acho que é importante, porque quando se fala da imputabilidade aos 18 anos, nós falamos em absoluta, né? A inimputabilidade absoluta significa que não importa a circunstância, importa a idade dela. E a relativa, que ela pode ter mais de 18 anos, mas algumas condições que vão ser definidas, ou em alguma lei específica, ou no contexto a ser definido durante o processo judicial, para ver se a pessoa teria condições de assumir a responsabilidade pelos seus atos. Hoje, no que se refere à legislação penal e ao Código de Trânsito, nós estamos falando de inimputabilidade absoluta. Então, se ele for penalmente imputável absolutamente, ou seja, aos 18 anos, ele vai poder dirigir. Ou, se ele, mesmo tendo 18 anos, mas não tem condições de responsabilizado pelos seus atos, ele também não pode dirigir, porque no Código não fala a idade, e sim a relação com a imputabilidade penal. Agora, na PEC, nós trazemos uma situação um pouco distinta. Não se fala, inicialmente, essa PEC já vem desde 1993, mais de 20 anos discutindo, não se discute mais somente a idade, mas o crime que ele comete. Então, se ele tem mais de 16 anos e cometeu algum tipo de crime hediondo, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte, ele vai ser imputável penalmente. Agora, nós não vamos ter uma penalmente imputável, quando o Código diz, se ele está dizendo que se refere hoje à idade, nós temos que tomar cuidado aqui, porque no momento em que agora baixa para 16 anos, para alguns casos, ele é penalmente imputável, embora não seja para todos os crimes. Então, o texto da lei precisa sofrer uma alteração para evitar as discussões jurídicas depois, para até se chegar a uma definição do que vai se fazer em relação ao jovem de 16 anos que não cometeu nenhum crime. E aí, é interessante, em 2012 foi feita uma pesquisa pelo Data Senado, entrevistou 1.232 cidadãos e 89 deles são favoráveis à redução da maioridade penal. 89%, 35% 16 anos, 18% 14 anos e 16% 12 anos.
e 20% qualquer idade. Ou seja, 65% das pessoas entrevistadas acham que tem que ser até menor que 16 anos. Veja que a questão é bastante polêmica quando nós trazemos essa discussão. Se ela é polêmica no campo jurídico, no campo legislativo, imagina isso dentro da sociedade, que muitas vezes sofre as consequências de um ato ilícito praticado por um menor de idade. Bom, dentro do CTB nós temos diversos projetos de lei. Como bem mencionou o Dr. Cássio, o projeto de lei do deputado Hugo Leal, ele foi apensado ao PL 571 de 2011, ele está com parecer pela rejeição, tanto com relação à redução da maioridade no CTB, quanto a colocar especificamente 18 anos. Ele acha que não precisa mexer em nada, até porque esse assunto, como não foi resolvido, deixa-se primeiro passar a PEC para depois discutir. Eu acho inadequado, acredito que tem que ser resolvido antes. O que nós fizemos, doutor Cássio, doutor Hildo, para tentar minimizar isso aí? O deputado Hugo Leal apresentou, então, uma emenda lá na MP 699 de 2015, aquela emenda que se discute lá a respeito das manifestações em rodovias, que foi feita recentemente, foi apresentada, então, uma emenda que traz aquele texto do PL 2263, do deputado, com uma diferença, que ele, não somente 18 anos, ele também tem que ser imputável penalmente, porque não necessariamente, tendo 18 anos, ele já vai estar penalmente imputável. Ele pode ter alguma situação que não dê, ou torne ele inimputável mesmo tendo mais de 18 anos. Então, nós fizemos esse texto e a comissão ainda não se reuniu, mas vai se reunir, vai ser escolhido um relator, ainda está na fase de estruturação dessa comissão especial, dessa comissão mista. Então, todas as sugestões são bem-vindas para que se resolva essa situação aí. Tá? Bom, até 2009, de 1972 a 2009, haviam 68 projetos de lei arquivados na Câmara dos Deputados e um retirado pela autora no Senado Federal. 9 projetos de lei arquivados e 3 projetos de lei em tramitação. Isso até 2009. Então, esse assunto, como dizemos, ele vem já há muitos anos sendo discutido, mas, de repente, as coisas todas acontecem e têm que ser resolvidas em uma hora para outra. Em algum momento, tenho certeza que essa situação deve ser resolvida, mas precisamos ponderar algumas coisas. Foi comentado aqui pelo Dr. Cássio sobre a habilitação nos Estados Unidos, o sistema progressivo. Eu trouxe um exemplo do estado de Delaware, perdoem minha pronúncia, mas é isso, é um estado americano, e lá eles têm esse sistema progressivo. Então, eles têm curso de formação em escola. Então, aqui nós temos uma grande dificuldade, porque vai se discutir o trânsito, efetivamente, as leis, a partir dos 18 anos. Temos campanhas de educação para o trânsito nas escolas, mas não é um programa efetivo que busque, desde a infância, a compreensão do seu papel. Ele tem aprovação do teste escrito e direção, tem que ter autorização de um responsável, e esse responsável pode revogar essa autorização a qualquer momento. Ele tem que ter uma supervisão nos primeiros 6 meses, e esse supervisor tem que ter 5 anos de habilitação, na categoria D, não é qualquer habilitação, não. Para acompanhar, ele não pode dirigir durante 6 meses, não pode dirigir sem supervisão. Veja que às vezes a gente quer comparar a nossa realidade com outros países, ou querer dizer, mas lá no outro país é assim, por que aqui também não pode ser? Nós temos que entender o contexto social, histórico e cultural daquele país, e não simplesmente querer trazer para cá a realidade. Podemos adotar? Podemos, mas precisamos discutir isso. Então, o pai, o responsável, deve atestar que o jovem completou 50 horas na direção de supervisão, sendo dessas 50, 10 horas à noite. Ou seja, o responsável ali, ele fica como um instrutor depois de habilitado, essa permissão que ele tem. Tá? Então, tem período de restrição também. Então, tem uma série de fatores que vão dando essa progressividade, até que quando ele realmente esteja sozinho, assuma a direção, ele esteja já mais preparado com a experiência de alguém. No Reino Unido, 17 anos, Canadá, em Ontário, lá, 16 anos, mas não é para todos os veículos. Em Portugal, 18 anos para a categoria B, ou 16 anos para a categoria B1, também mediante autorização. 24 anos para algumas categorias mais altas. Então, veja, mas lá pode dirigir o 16, mas tem algumas habilitações que ele precisa ter 24. Então, equalizar isso é talvez um grande desafio. Paraguai,
18 anos também para automóveis e motocicletas e para outros veículos de idade ainda maior. Então, veja, já foi comentado também, o ato de dirigir tem repercussão social, nós vamos ter aí quase 7 milhões de jovens em condições de dirigir, estão preparados? Nós temos também a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas, que lá diz que criança é até 18 anos, né? Então, abaixo de 18 anos é criança. Então, nós estamos discutindo todos esses aspectos aí. Como tratar o menor de 16 anos, doutor Cássio, em relação aos demais casos previstos 16 anos, já que essa redução da maioridade penal não é absoluta, ele vai ter lá alguns casos e outros não. Como que a gente vai tratar na prática quando o agente de trânsito ou policial constatar esse condutor de menor de 16 anos lá no trânsito? Então, se discute a inexperiência, a questão da responsabilidade, a questão de autoafirmação. E eu falo muito porque eu sou pai de 4 jovens, né? E eu lembro que até uma certa idade havia aquela discussão, quando eu atingir 18 anos, aquele turbilhão de questões que surgem na mente de um adolescente. Ele está realmente preparado para isso? Né? A questão da aptidão para as consequências penais de suas atitudes em relação ao trânsito, a maturidade, ele está maduro? Outra questão aqui, trazendo uma reportagem da Abramed de 1998, né? Destacando a questão dos acidentes automobilísticos entre os jovens, destacando aqui, trouxe uma probabilidade que eu achei interessante, mas está lá na revista, que a probabilidade de um jovem em 16, 17 anos morrer em acidente de trânsito é 18 vezes maior do que um adulto de 30 a 34 anos. Está lá na revista, achei interessante isso, mas para a nossa reflexão e discussão, acho bem interessante, né? E 5 entre 20 motoristas adolescentes se envolverão em acidente automobilístico. E mais de 1 entre 20 adolescentes estarão em acidente fatal que resulte em ferimentos graves. É uma projeção que estava nessa revista, que eu acho que é interessante que a gente traga para a nossa reflexão. Conclusão: a capacidade de ser imputado penalmente não significa que o jovem de 16 anos terá a mesma capacidade para dirigir veículo automotor. Uma coisa não tem uma relação direta com a outra. Uma coisa é atribuir responsabilidade por um ato ilícito praticado. Outro é a maturidade desse jovem em pegar um veículo, dirigir e se comportar dentro do contexto de sociedade harmônica no trânsito, que a gente sabe que infelizmente não tem. A maturidade é um processo que advém do crescimento físico, mental, mas também relacional. Este jovem, esta pessoa, dentro do contexto social. Aí eu posso dizer que a maturidade advém disso, e não simplesmente porque ele adquiriu determinada idade. A gente vê muitas pessoas até maiores de 18 anos que infelizmente ainda não adquiriram essa maturidade. Precisamos também discutir o porquê da proposta de redução, né? Qual o benefício social que ela vai trazer? Nós podemos discutir, mas temos tantas questões que precisam entrar na pauta, inclusive a questão do processo de educação para o trânsito nas escolas como algo efetivo, constante e que traga para o debate questões muito mais amplas do que simplesmente falar em indústria de multas, que a gente ouve a quantidade infinita de pessoas que estão falando em indústria das infrações, mas poucos falam da indústria da impunidade, ou indústria da morte. Nós precisamos refletir isso, e isso nós temos que trazer para os bancos escolares. E temos outras questões que precisam ser discutidas antes disso. Nós vemos em outros países modelagens interessantes que podem ser discutidas aqui. Então, antes de querermos reduzir a maioridade penal, vamos ter maior efetividade na punição dos nossos infratores. Vamos discutir isso com maior propriedade, para que nós possamos chegar a um bom termo em uma decisão que seja uma decisão que traga benefícios sociais, não somente a discussão da redução. Podemos chegar ao momento de reduzir? Podemos, até podemos, mas nós temos um processo muito grande pela frente para chegarmos até lá. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Continuamos aí. Eu agradeço ao Gerry Adriani e passo de imediato a palavra para o doutor Olímpio, dizendo que, em apertada síntese, e o público e os congressistas podem perceber, antes da fala do doutor Olímpio, que o doutor Cássio e o inspetor Gerry Adriani têm uma posição muito clara, né?
Uma coisa é a responsabilidade penal, uma coisa, outra é a idade para dirigir. Este é o questionamento. De outro lado também, Gerry Adriane, essa questão de que não, pelo quantitativo de projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, no Senado da República, que não pode haver uma fogueira, né, de vaidades políticas, ou muitas vezes ilações até alucinatórias, decorrentes que este é o meu projeto, este é meu, este tem que ser aprovado e assim por diante. Não, essas mudanças propositivas, essas mudanças legais, Vanderlei, que trazem consequências, sim, na segurança pública, na segurança, isso nós precisamos responsabilizar, mas aquela idade para conduzir o veículo automotor, isso também nós precisamos disciplinar, né? Porque trânsito, sem dúvida nenhuma, é muito importante, essa questão das vidas, né, que são ceifadas, e nós, país, nós, Brasil, nós, estados, nós não vamos suportar e nem temos tempo, para suportar essa carga de invencionices, né, que objetivo tumultuar também o cenário nacional. Doutor Olímpio, com a palavra, por favor. Meus cumprimentos a todas e a todos que participam deste evento de cidadania promovido pela ANB. Minhas saudações especiais ao presidente Marcos Trade, ao secretário Pepe Richa e os meus companheiros da mesa, o Hildo Mário, o Gerry Adriane e o Cássio Honorato, que é promotor de justiça do Estado do Paraná e é nosso orientador, não só do Ministério Público Paranaense, como brasileiro, acerca dessa matéria de trânsito. Eu tenho que inicialmente, sei que o tempo é muito curto, eu estou o tempo todo ali pensando como é que em 20 minutos eu vou colocar o que penso sobre a matéria, mas eu não posso deixar de registrar a minha dupla satisfação de participar desse evento. Primeiro, por retornar a Foz do Iguaçu. Eu comentava com o prefeito Reni que em 1914, o meu avô, Olímpio Sotomayor, veio a Foz do Iguaçu para instalar a promotoria, agência de rendas, a coletoria de Foz do Iguaçu, e meu pai nasceu aqui em 1916, então essas lembranças, né, do passado me comovem. O segundo motivo de satisfação é de ter um congresso brasileiro da Associação Nacional dos Detrans, tratando do jovem e a transformação no trânsito. Há um comando na Constituição Federal, do artigo 227, que determina se dar prioridade absoluta à área da infância e da juventude, que na sua essência significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas. É bom, então, saber que os Detrans, impulsionado pela Associação Nacional, está colocando, né, o jovem no centro também das discussões acerca desta matéria, até porque eu não tenho dúvida em dizer que a construção dessa sociedade melhor e mais justa que todos nós queremos passa inevitavelmente pela atenção que se dê e pelo asseguramento dos direitos da população infanto-juvenil. Nós não vamos construir uma sociedade melhor se continuarmos perdendo gerações e gerações de crianças e adolescentes para a subcidadania, para a opressão, a exploração, a exclusão social. Colocar, portanto, a infância e a juventude no centro de todas as discussões pertinentes a políticas públicas significa mais do que cumprir o comando constitucional da prioridade absoluta, como também, enfim, fazer com que, efetivamente, possamos incluir no nosso processo civilizatório o asseguramento dos direitos da população infanto-juvenil. Eu começaria, enfim, o tema é a imputabilidade penal e a relação com a capacidade para dirigir, a partir da regra do artigo 140 do Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, eu me obrigo, eu tenho 38 anos de atuação no Ministério Público do Estado do Paraná. Tenho para mim que a lição mais importante que aprendi nesses anos todos é que a realidade social e a justiça devem estar presentes em todos os momentos da vida do direito. Por isso, me sinto obrigado agora, nesse primeiro momento, fazer uma análise ainda que absolutamente superficial acerca do momento histórico que vivemos no que diz respeito à implantação de um verdadeiro Estado de Direito democrático.
Nós todos, operadores do direito, o nosso discurso preferencial, a partir da Constituição de 1988, sempre foi no sentido de que incumbe a todos nós, e especialmente os juristas, fazer do espaço da justiça um espaço de luta para a transformação social. Um espaço de luta para a implementação das promessas de cidadania que já estão contempladas no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente em uma Constituição que não por acaso foi denominada de Constituição Cidadã. Ou seja, que essas promessas de cidadania precisavam chegar à vida cotidiana de todos os brasileiros. Uma proposta de universalização dos direitos e, portanto, atendendo aqueles que hoje ainda, na realidade brasileira, se encontram, infelizmente, afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Se a preocupação era essa, da implementação dos direitos, infelizmente, é um momento histórico, experimentado hoje, a partir da atuação do Parlamento brasileiro, é a indicação de que nós precisamos interferir no sentido de não haver retrocesso em relação ao processo civilizatório brasileiro, em relação à implementação dos direitos humanos. Eu faço a menção ao fato de que, infelizmente, em especial a Câmara dos Deputados brasileira, conduzido por um presidente reconhecidamente desqualificado para a função, envolvido com corrupção, envolvido com práticas desonestas, tem conduzido a Câmara dos Deputados para aprovação de projetos de lei que são absolutamente fora da perspectiva dos interesses da sociedade brasileira. Eu elenquei aqui rapidamente, porque não é esse o tema da minha manifestação, mas eu faço referência à precariedade no trabalho, com o afastamento de direitos trabalhistas, que são conquistas do povo brasileiro. Eu anotei aqui o Plano Nacional de Educação, com a supressão do pensamento crítico. Eu anotei aqui a busca de constitucionalidade ao financiamento privado por pessoas jurídicas de campanha, que é o cerne da corrupção brasileira, que é o que impulsiona no sentido de um processo eleitoral marcado pelo abuso do poder econômico, pelo financiamento de pessoas que depois, no exercício do mandato popular, vão lá devolver com juros e correção aquilo que foi objeto do financiamento. A semana passada, nós discutimos lá no Ministério Público o direito humano à alimentação adequada e, enfim, o projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados, que prevê a retirada da informação acerca de que se trata de produto transgênico. Aquele T, que é um direito do consumidor, ser informado de que está prestes a adquirir enfim, nós nem precisamos nem fazer grande raciocínio para saber que essas propostas todas são impulsionadas pelo abuso do poder econômico, como é agora também a proposta no sentido da alteração da lei do desarmamento. Enfim, é o poder econômico interferindo na sociedade brasileira, na realidade brasileira, a partir de uma Câmara dos Deputados que está absolutamente à margem dos valores éticos, sociais, enfim, de uma responsabilidade não só profissional, mas política, social e ética. Nesse contexto está a diminuição da imputabilidade penal. Exatamente nesse contexto, que foi, na Câmara dos Deputados, em primeira votação, rejeitada, e no dia seguinte, uma nova proposta, mais absurda ainda, que depois eu faço referência a ela, que foi estabelecer, então, a responsabilidade penal a partir de determinado tipo de prática de crime. Como se fosse possível dizer que alguém é, ao mesmo tempo, imputável e inimputável. Como se fosse dizer que aquele indivíduo pratica uma determinada figura prevista na lei como crime ou contravenção e ela é inimputável em razão do crime, e dependendo do outro crime, de uma hora para outra, num passe mágico, de mágica e de tragédia, passa a ser reconhecido como imputável. Bom, a PEC é 171. Eu digo que houve uma interferência quase que divina para o estabelecimento do número da PEC, porque 171, nós sabemos, no Código Penal, constitui estelionato.
né? O que significa o estelionato? É você induzir ou manter alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outro. E a interferência aí foi no sentido de que ela acabasse marcada com esse número, que significa exatamente o conteúdo da proposta de diminuição da imputabilidade penal. É uma irresponsabilidade estar lá no parlamento discutindo essa matéria, como é uma irresponsabilidade a todo momento estar ouvindo a população sobre ela, em razão do fato de que o artigo 228 da Constituição Federal é uma cláusula pétrea, insuscetível de modificação através de emenda constitucional. Somente uma nova regra do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, que os direitos e garantias individuais são insuscetíveis. Não é possível apreciar emenda tendente a abolir um direito garantia constitucional estabelecido. Então, nós estamos transformando os nossos adolescentes em bodes expiatórios da situação de insegurança experimentada no país, irresponsavelmente por esses políticos, já que, como eu disse, somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte é que pode fazer alteração da imputabilidade penal. Se aprovada no Senado, que eu acredito que não vai ser, né, o Supremo Tribunal Federal, enquanto Corte Constitucional, certamente vai declarar a inconstitucionalidade, que além de inconstitucional, a PEC 171 padece também de um vício de inconvencionalidade, porque fere a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, como foi dito pelo Gerry Adriani, fere a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece 18 anos como a idade a partir da qual deva ocorrer a imputabilidade penal. E no direito internacional relacionado a direitos humanos, há um princípio que veda o retrocesso. E, portanto, não há dúvida em se dizer que essa proposta, essa emenda constitucional é inconstitucional e há também uma inconvencionalidade em relação a ela. Mas eu digo que essa proposta é uma proposta de estelionato, porque se parte de um raciocínio que significa manter a nossa população ignorante, em erro, que é aquele discurso de que hoje o adolescente pratica o crime que quiser e que não acontece nada. Que o Estatuto da Criança e do Adolescente é a porteira aberta da impunidade. Que a polícia está de mãos atadas diante da prática de um ato infracional. Quando a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente é no sentido de que qualquer um do povo pode fazer a prisão de um adolescente encontrado praticando um ato infracional, e a autoridade policial tem o dever de fazer a prisão desse adolescente, de fazer a apreensão desse adolescente. A regra do Estatuto é que nenhum adolescente autor de ato infracional pode deixar de ser julgado pela Justiça da Infância e da Juventude. E quando comprovada a prática de um ato infracional, esse adolescente ser aplicadas chamadas medidas socioeducativas, que vão desde uma advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a inserção num programa de liberdade assistida, até, para os casos mais graves, medida privativa de liberdade. Tanto quanto ocorreria com um adulto que pratica um crime de gravidade, ao adolescente é possível aplicar uma medida de internação em unidade de regime fechado. Eu já vi a enquete feita aqui pela Gazeta do Povo, do Paraná, nosso jornal de maior circulação, que faz a pergunta: você acha que o adolescente que pratica um crime deve ser responsabilizado pelo crime? Claro, sim, óbvio. Mas quando se pergunta dessa forma, se dá à pessoa a impressão de que hoje não é responsabilizado. E daí as pessoas, nutrindo um sentimento de indignação justo, embora na ignorância, começam a defender a proposta de diminuição da imputabilidade penal. Qual que é, na essência, então, a opção que a sociedade brasileira deve fazer? Um adolescente pratica um ato infracional. É melhor aplicar-se uma medida socioeducativa que objetiva atender às necessidades pedagógicas desse adolescente.
que objetiva fazer com que ele possa construir um projeto de vida diverso da criminalidade e, portanto, resgatá-lo para a vida social, embora tenha praticado o ato infracional. Ou a outra proposta é, com a diminuição da imputabilidade penal, fazer com que ele vá cumprir uma pena no sistema penitenciário de adulto. Porque o sistema penitenciário brasileiro, todos sabem, é modelo para o mundo todo, né? É modelo de ressocialização, é modelo de tratamento com dignidade, né? Então, nós queremos que os nossos filhos, os filhos da sociedade brasileira, com 16 anos de idade, vão completar a sua formação no sistema penitenciário brasileiro. Tem lugar melhor que esse? Ou nós resgatamos esse adolescente para a vida social, ou ele vai ser vítima de violência física, de violência psíquica, de violência sexual, possivelmente vai passar a integrar um grupo criminoso, porque são os grupos criminosos que comandam o sistema penitenciário brasileiro, e esse adolescente vai ser devolvido à sociedade, ao cidadão de pior categoria do que quando entrou. Tem pessoas que não conseguem desenvolver esse raciocínio de que todas as crianças e adolescentes são filhos da realidade brasileira. Pensam apenas nos seus próprios filhos. Se nós pudéssemos olhá-los todos, como eu disse, como filhos da sociedade brasileira, pensando neles, pensando nessa pessoa que se encontra, como diz o texto constitucional, em peculiar fase de desenvolvimento, nós daríamos uma atenção diferenciada, uma proteção diferenciada para esse adolescente autor de ato infracional. E não, como eu disse, entregá-lo definitivamente à criminalidade. Acerca da imputabilidade penal, é um tema intrincado do direito penal, né? Mas naquilo que é mais perceptível, naquilo que deva ser compreendido, a imputabilidade penal significa capacidade de culpa. Se diz quando que a pessoa é imputável porque ele tem capacidade de culpa. E o direito penal vai dizer que para ter capacidade de culpa, você precisa ter a consciência da ilicitude do fato e ao mesmo tempo, não é ou, é e ao mesmo tempo a capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, a imputabilidade penal precisa desse momento, desses dois elementos, né? Esse de consciência e de vontade, direcionada à prática de um delito. O que se diz a toda hora, com frequência, que o Código do Império dizia, é que o adolescente tem discernimento, que ele consegue separar aquilo que é certo e o que é errado. Isso é verdadeiro. Eu durante muitos anos, antes de me dedicar na área do direito, à área da infância e da juventude, eu lecionei durante muitos anos direito penal. Quando eu ia tratar da imputabilidade, eu dava exemplo da minha filha, acerca do discernimento. A Flávia, na época, tinha 8 anos de idade, e eu brincava com os meus alunos, dizendo que a Flávia, a diversão dela era pegar, naquela época existia uma tal de radiola, né? Tem gente que nem lembra, nem sabe o que é isso, mas ela tocava discos e tinha um braço, onde tinha uma agulha, né? E a diversão da minha filha era pegar o braço da radiola e passar o disco. Dava aquele brinco, que ela até foi precursora dos DJs aí, né? Mas dava aquele arranhão no disco. E quando eu via isso, eu ia correndo em direção, ela me olhava com aquela cara de sapeca e saía correndo da sala. Então eu brincava com meus alunos, dizendo que a Flávia, com 8 anos de idade, tinha um discernimento. Ela sabia o que era certo e o que era errado, né? Em razão da Flávia, aí eu ampliei o exemplo. Em razão da Flávia, eu levei a Rebeca para dentro de casa, que era uma cadelinha. E a Rebeca, enfim, contra a minha vontade de já estar dentro de casa, eu achava que ela devia ficar fora, escolheu como lugar preferencial dela, de permanência, o melhor sofá da sala de jantar. E
eu vinha vindo pelo corredor em direção à sala, a Rebeca ouviu meus passos, pulava do sofá e saía correndo. Então eu dizia para os meus alunos que até a Rebeca tinha consciência da ilicitude do comportamento dela, porque quando eu estava entrando na sala, ela saía correndo. Não basta o discernimento, não basta saber o que é certo e o que é errado, não basta esse discurso equivocado de que agora, em razão do avanço cibernético, dos meios de comunicação social, o adolescente é diferente daquela época. Nada, ele é diferente no quê? No que é que esse bombardeio dos meios de comunicação social tem feito por melhorar a nossa juventude? Com esses programas que não têm caráter educativo nenhum, que muitas vezes importam na apologia da violência, do crime. Nós vamos usar esse argumento para dizer que ele está melhor para compreender o papel dele na realidade. O que importa aqui é nós nos apropriarmos da ciência médica, da psicologia, da psiquiatria, para a conclusão de que a fase da adolescência é uma fase crítica do desenvolvimento, que faz parte da chamada síndrome normal da adolescência, o insurgimento contra as regras estabelecidas da sociedade, o objetivo de rompimento das raízes de dependência da família e o pertencimento a um outro grupo, a reprodução do comportamento desse grupo, né? A minha avó dizia assim, precisa saber com quem que essas crianças andam. É verdade, porque se eu me inserir e quero pertencer para um grupo que está usando droga, eu vou usar droga. Se eles estão praticando atos infracionais, eu vou praticar atos infracionais. O sentimento de crise, da superação da condição de criança para passagem para o mundo adulto insisto, uma passagem crítica, que nós reconhecemos para os nossos filhos. Quando nossos filhos praticam um ato antissocial, às vezes um ato infracional, o que se diz? Precisa dar mais atenção para o teu filho, mais afeto, mais amor, você precisa conversar com o teu filho. Se for necessário, você precisa... Estou frito. 2 minutos? Se for necessário, vai para a psicóloga, para ajudá-lo a ultrapassar essa fase crítica. Agora, se tratar de um adolescente oriundo das famílias empobrecidas e despossuídas desse país, esses nós não queremos reconhecer a fase crítica da adolescência. Esse nós achamos que eles são de natureza perversa, que eles são de má índole, que eles são pau que nasceu torto, que vai nascer torto, irrecuperáveis. É interessante discutir mesmo o tema agora sobre o aspecto do trânsito, sobre o aspecto da responsabilidade civil, sobre o aspecto do uso da bebida alcoólica, porque daí nós estamos achando que não, com 16 anos, não pode dirigir. Eu quero que ele vá para a penitenciária, cumprir pena com adulto, mas para dirigir não pode dirigir, porque afinal de contas ele é impulsivo, ele é irresponsável, ele, quer fazer competição, ele tem um sentimento de onipotência, ele acha que pode fazer tudo, ainda bebe dirigindo. Uma vez um amigo chegou discutindo comigo, essa questão da diminuição da propriedade, ele tinha ficado viúvo, ele tinha um filho, casualmente de 16 anos. Imagine, Olímpio, um menino com 16 anos está pronto para todos os atos da vida, ele pode votar, pode escolher o presidente da República. Fazendo isso, tá bom, então vamos aproveitar e vamos diminuir a capacidade civil. E o teu filho de 16 anos vai assumir a empresa que ele recebeu de herança, que é dono da metade, e vai lá assumir a direção. Não, mas para isso ele não está preparado. É bom que a gente possa discutir agora nesses termos. Então, o adolescente se pode ser imputável, então ele pode adquirir bebida alcoólica. Enfim, a certeza absoluta de que não passa essa regra,
e que se passasse, nós tínhamos que tomar muito cuidado. Aliás, a proposta que eu trago aqui para os senhores, que são líderes nas suas comunidades, que são pessoas identificadas, né, em razão de um cargo público relevante, que vamos participar todos desse processo de resistência ao retrocesso a que está submetido hoje a realidade, a sociedade brasileira. E resistir também à diminuição da imputabilidade penal. Porque se efetivamente houvesse, não haverá, não será fácil, Cássio, assim, e Gerry Adriane. Não vai ser fácil alterar a regra da lei que veda a venda de bebida para menores de 18 anos. Porque a empresa de bebida consegue fazer propaganda nos meios de comunicação social em horário que tem criança e adolescente assistindo. Tem propaganda mandando experimentar, ao mesmo tempo que nós estamos aí combatendo a situação trágica daqueles que são dependentes de álcool e drogas, que fazemos todo um trabalho no sentido educativo, pedagógico, para que não haja uso precoce de bebida alcoólica por criança e adolescente. Tem a propaganda com o técnico da seleção brasileira mandando tomar cerveja. Tinha uma propaganda numa dessas, que dizia experimenta. A propaganda dizia isso, experimenta. Não, nós vamos ter dificuldade, sim, porque o mesmo poder econômico que permite hoje propaganda às 8 horas da noite de cerveja, vai estar lá atuando no sentido também de não haver alteração. Do mesmo jeito, os interesses, essa de dizer que só pode dirigir daí a partir dos 18 anos, desvinculando, para desvincular não vai ser fácil, porque nós temos um eleitorado potencial a partir dos 16 anos. Não tenha dúvida que vai aparecer lá um desses políticos irresponsáveis fazendo proposta de manutenção, para contar com daí o apoio e o futuro voto dessas, enfim, o que se projeta. Se fosse factível juridicamente, seria muito ruim. Eu quero terminar, então, dizendo que o fundamental, nesse contexto todo que nós estamos tratando, é o cumprimento, por parte do Estado, do princípio da prioridade absoluta em favor da infância e da juventude. O texto constitucional do artigo 227 diz ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, ao lazer. E prioridade absoluta no que mais importa significa preferência na formulação de políticas públicas, execução de políticas públicas e destinação privilegiada de recursos. Na área da infância, nós sempre tivemos duas grandes bandeiras: que lugar de criança na família, que é a principal agência de socialização do ser humano, é um espaço indispensável de afeto para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Que lugar de criança é na escola, porque diz o texto constitucional, ser o sistema educacional o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação para o trabalho e principalmente de preparo para o futuro exercício da cidadania. E hoje nós dizemos que lugar de criança é também nos orçamentos públicos. De que de nada vale o melhor dos discursos que se faça a favor da infância e da juventude, e todos fazem. Eu não me lembro de nenhum candidato a cargo eletivo que, num determinado momento, não tenha sido filmado ou fotografado beijando criancinhas ao colo, assim como significando o seu compromisso com a infância e a juventude. Esse compromisso precisa estar materializado nas leis orçamentárias, na lei de diretrizes orçamentárias, nos planos plurianuais, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento propriamente disso. Então, a proposta, o Gerry Adriane fez essa menção, vamos implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos implementar a lei do SINASE, que é de 2012,
e que não foi implementada e que significa exatamente criar um sistema nacional para o atendimento socioeducativo. Esta é a resposta que a sociedade brasileira deve dar. Eu termino trazendo aqui um poema que eu gostaria que ficasse como símbolo, como emblema da minha participação neste evento. Esse poema é de autoria de um grupo de meninos de rua, de uma comunidade pobre de Curitiba, da comunidade Profeta Elias. Esses meninos de rua, se organizam no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e porque organizados se politizam. E daí vale a observação do Brecht, no sentido de que o pior ignorante é o analfabeto político, é o imbecil que bate no peito dizendo que odeia a política, quando todas as decisões mais importantes da sociedade em que ele vive são decisões políticas. Esses meninos politizados construíram em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, eu estou terminando, construíram na região metropolitana de Curitiba uma chácara dos meninos de Quatro Pinheiros que recebe crianças e adolescentes de rua. Eles, de meras vítimas de uma sociedade injusta em que viviam, se transformaram em agentes modificadores dessa mesma realidade e dão oportunidade agora para outras crianças e adolescentes de rua ter cidadania. Eu quero que esse poema, portanto, fique na mente e no coração de todos, nessa perspectiva de que nós temos que interferir em favor da infância e da juventude nesse momento. O poema trata da igualdade e diz o seguinte: nós também queremos viver, nós também amamos a vida. Para vocês, escola, para nós, pedir esmola. Para vocês, vida bela, para nós, viver na favela. Para vocês, forró, para nós, mocó. Para vocês, televisão, para nós, valetão. Para vocês, piscina, para nós, chacina. Para vocês, Coca-Cola, para nós, cheirar cola. Para vocês, avião, para nós, camburão. Para vocês, muita emoção, para nós, catar papelão. Para vocês, conhecer a lua, para nós, morar na rua. Para vocês, está bom, felicidade. Mas para nós, igualdade. Nós também queremos viver, nós também amamos a vida. Obrigado pela atenção. I'm gonna find Obrigado, Dr. Olímpio de Sá, por trazer esse novo olhar, trocar as nossas lentes, e sensibilizar os ilustres congressistas. Eu quero dizer, Dr. Olímpio, que, como o senhor bem disse, que lugar de criança é na escola, lugar de adolescente é na escola, estudando, e o que pensa esta comunidade do trânsito seguro é que lugar de criança e adolescente não é conduzindo veículo automotor no espaço público, porque ele está colocando em risco a sua vida e a vida das demais pessoas. Então, muito importante a sua colocação, o brilhantismo da sua fala, e eu queria dizer que é esta a importância, dessa discussão com todos os contextos. Diante do adiantado da hora, eu vou me permitir conduzir em 3 blocos de perguntas, até em respeito à ilustre plateia, e eu gostaria também que as respostas fossem objetivas para que nós possamos fazer o encerramento deste painel. O Dr. Cássio, Gerry e também ao Dr. Olímpio, considerando que os códigos e leis são vinculados, subordinados à Constituição Federal, a elaboração das leis e códigos poderão ser considerados inconstitucionais? Essa é a primeira pergunta. A maioridade penal e a maioridade no contexto do Código de Trânsito brasileiro,
estão transitando paralelamente e, de certa forma, confundindo a sociedade brasileira. Uma vez que prescritas, e assim vai a pergunta, não seria melhor tratar a maioridade em um contexto apartado da legislação? E, por fim, no que tange à maioridade penal, ao passarem os crimes de trânsito, como o dolo, ou seja, a responsabilização pelo dolo, no lugar da culpa, ou o dolo eventual, não seria uma forma que o Ministério Público e o Poder Judiciário teriam para mudar essa realidade da acidentalidade do trânsito? Então, eu começaria com o Gerry Adriane, o Dr. Cássio, depois o Dr. Olímpio, para fazer esse primeiro bloco das perguntas sobre maioridade, depois outro sobre educação e outro sobre o contexto. Pode ser? Bom, esse é um assunto mais ligado aos nobres pares. A questão em relação à constitucionalidade das leis e o processo legislativo, muitas vezes acaba andando dissociado. Então, uma realidade que nós temos constatado é que muitas vezes um projeto seja de resolução ou um projeto de lei, às vezes ele é feito sem contextualizar dentro do ambiente constitucional. Isso nós já detectamos essa questão e repetidas vezes nós discutimos isso. Um exemplo que tem sido utilizado, e a controvérsia é muito grande, em relação à obrigatoriedade ou não de se fazer o exame de alcoolemia, ou a fiscalização do etilômetro, a pessoa que se recusa a fazer o teste de etilômetro, ou o exame de sangue. Esse é uma lei que se discute acerca de sua constitucionalidade ou não, inclusive existe uma DI tratando disso, né? Em alguns outros países se considera que quando a pessoa ela adquire habilitação, ela dá o consentimento implícito para a realização do teste. Então, a discussão a respeito da constitucionalidade ou não das leis, e essa discussão da redução da maioridade no CTB, pode sim ser discutida em função da Constituição Federal atribuir a questão da menoridade ou a imputabilidade penal a partir dos 18 anos. Perfeitamente discutida. Agora, acho que o que fica, e aí eu encerro a minha breve participação, é exatamente o envolvimento da sociedade, o envolvimento do judiciário, o envolvimento de todos os entes da sociedade durante a discussão das leis, para que elas sejam efetivamente amadurecidas e depois nós não tenhamos dificuldade da implementação dela ou discutir dentro de um ambiente emocional. E quando nós discutimos uma questão somente no ambiente emocional, nós acabamos perdendo de vista o que é essencial. Perdemos de vista a essência da Constituição que nós defendemos e queremos que ela tenha validade, mas parece que quando a emoção bate, nós perdemos o contexto constitucional. Então, devemos ter essa maturidade e essa discussão, ela tem que estar sempre presente conosco. Dr. Cássio. Com relação a essa questão da possível inconstitucionalidade dessa emenda constitucional, é possível, sim, ser declarada inconstitucional. Temos uma esperança de que não seja necessário, porque ela nem seria, no caso, promulgada. Se vier a ser promulgada, entrar em vigência, temos a esperança de que ela venha a ser declarada inconstitucional, mas a minha preocupação é no seguinte sentido: se essa inconstitucionalidade valeria para tudo, ou se ela valeria apenas em relação às violações das normas criminais, por se tratar de cláusula pétrea. E aí, o único efeito prático de verdade dessa emenda constitucional seria com relação à legislação de trânsito, porque poderiam dar uma interpretação de que, já que pode votar e já que tem uma emenda constitucional, ela vale para cá e não vale para lá. Então, para que a gente não fique com nenhuma dúvida nesse sentido, não dê a possibilidade de outras interpretações, era melhor não mexer com isso ou já alterar de uma vez o Código de Trânsito, como aquele projeto que eu havia indicado. Mas, como o Dr. Gerry Adriane já mencionou, recebeu um parecer negativo, né? Então, eu acho que vamos ter que voltar na questão do plano B. E uma outra pergunta que tinha é como mudar a questão das mortes no trânsito. Não é mudando a legislação, ou pelo menos mudando todo dia para cada fato concreto,
que nós vamos efetivamente alterar essa tragédia que nós temos no dia a dia. Nós precisamos mudar a forma como as pessoas enxergam o trânsito. E eu só vejo duas maneiras de fazer isso. É a questão realmente da educação e da fiscalização. Então, tem pessoas que, mesmo ouvindo todo dia na televisão, se dirigiu, não beba, ele vai, bebe, ingere bebida, faz um monte de atrocidade, e no final, chega lá no fórum e ainda tem a cara de pau de falar para a gente que não fez nada de errado, que era isso mesmo que todo mundo fazia todo dia. Então, se a gente quiser mudar alguma coisa, não é só mudar a letra da lei, precisamos mudar como as pessoas enxergam isso, educando e fiscalizando. Doutor Olímpio. Eu vou ser bem breve, eu já falei demais, né? Eu só esqueci de dizer duas coisas. Primeiro, que a responsabilidade no Brasil para os adolescentes se dá a partir dos 12 anos de idade, né? Nos outros países, normalmente, essa responsabilidade se dá a partir dos 14 anos de idade, e tem, né, essa responsabilidade perante a Justiça da Infância e da Juventude, e aqui no Brasil é a partir dos 12 anos. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer nesse debate acerca da diminuição, é que se deixa de considerar as entidades representativas e profissionais que atuam na área da infância e da juventude. A Câmara dos Deputados, quando apreciou o processo, a Comissão Especial apreciou a PEC 171, convidou um cantor, né? Não sei se vocês assistiram, foi uma piada aquilo, né? Havia um convidado, o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, eu mesmo havia sido convidado para prestar depoimento na Comissão Especial, não fomos ouvidos, né? Enfim, havia na Comissão de Constituição e Justiça o pronunciamento no sentido da inconstitucionalidade, que foi derrubado. E não se considera, por exemplo, que, só dos mais importantes, que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é contra, que a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude é contra, que o Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fórum DCA, é contra, que a Associação Magistrados do Brasil é contra, que a Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, é contra, que o Conselho Regional de Psicologia é contra, que o Conselho Federal de Psicologia é contra, que o Conselho Federal de Serviço Social é contra, que a Ordem dos Advogados do Brasil é contra, né? Eu acho que deveria ser considerado. Quanto à inconstitucionalidade, nós vimos ali o Código Penal Militar, que está revogado naquela regra, porque com a entrada em vigor da Constituição, estabelecendo, né, o artigo 228, a inimputabilidade somente a partir dos 18, aquela regra automaticamente foi revogada. Mas foi interessante apresentar o código, porque esse Código Penal Militar é de 1969, e foi exatamente num período em que estava se preparando um novo Código Penal, que chegou a ser elaborado, mas que nunca entrou em vigor. E nesse Código de 69, a opção do legislador foi igual à do Código Penal Militar, que era de você, a cada caso, analisar o suficiente desenvolvimento psíquico do adolescente para concluir acerca da sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse nível. Que seria, enfim, continuo contrário, mas que seria minimamente razoável, então, que você, caso a caso, com a participação de equipes multidisciplinares e tal, pudesse fazer essa verificação do suficiente desenvolvimento psíquico. Mas não dessa proposta que acabou aprovada, que é a mais absurda de todas. Então, no caso do trânsito, nós diríamos assim, quem praticar crime hediondo vai poder dirigir. Porque a imputabilidade passa a ser definida pelo tipo de crime, que não existe legislação nenhuma no mundo, eu não estou exagerando, não tem nenhuma legislação no mundo que estabeleça esse mecanismo para identificação de imputabilidade, que é você querer dizer se ele é capaz de entender o caráter ilícito do fato de segundo a partir do crime que pratica, né? Então, por isso que eu não acredito, né? É inviável
ocorrer, né, essa promulgação de uma... Tanto que o Senado, já houve manifestação lá do Senado, dos senadores, dizendo que eles não vão apreciar. Era o momento de, inclusive, analisar e já arquivar isso diante da impossibilidade da emenda. Obrigado. Eu queria colocar também para o Dr. Cássio uma pergunta específica. O sistema GDL no Brasil, parece que o jovem estaria mais preparado para assumir uma categoria maior. Também que tem as categorias maiores com maiores restrições, por exemplo, hoje tem cargas perigosas, transportes de emergência e tal. E que nesse caso o GDL não se tornaria também mais perigoso se diminuísse a idade para conduzir esses veículos no sistema gradativo? Essa é a primeira pergunta. E também que ao invés de mudar a Constituição, legislação, doutor Cássio, não seria o caso de investir maciçamente na educação? Os 3 questionamentos que vieram para Vossa Excelência. Bom, eu começo pela última, porque a resposta é bem mais fácil. A educação é essencial. Então, não preciso ficar repetindo o que todo mundo sabe. As verbas que estão contingenciadas hoje precisariam ser utilizadas nessas campanhas. E enquanto nós não transformarmos esse desejo, praticamente de todos, em realidade, nós vamos continuar enxugando gelo. Com relação ao sistema, né, dessa licença gradativa, não acredito que alteraria a questão das categorias mais elevadas. Então, por exemplo, categoria C, D e E continuariam com as idades diferenciadas que elas já têm hoje e também com o tempo de habilitação mínimo nas categorias anteriores. Então, acho que não afetaria nesse sentido. O objetivo era, primeiro, se algum dia essa questão dos 16 anos vier a emplacar, nós teríamos um remédio, né, o famoso plano B, para criar um sistema de amadurecimento desse condutor precoce. Não é o nosso desejo, mas a gente tem que estar preparado para tudo. E mesmo no sistema atual, 18 anos, você ter um tempo maior de formação e um tempo maior dessa pessoa sujeita a condições, regras e restrições, são situações que eu vejo com bons olhos. Tá? Lógico, a evolução de uma categoria B para uma categoria C, de veículo leve para veículo de carga, vai exigir maior idade, para ter até um amadurecimento, e vai exigir também tempo na categoria anterior. A mesma coisa a categoria D, a mesma coisa a categoria E. Então, são coisas que algumas nós já temos, ou seja, nosso sistema é bom, nosso sistema não é ruim, mas ele pode ser aprimorado. Essa é a ideia. Espero ter respondido. Obrigado, doutor Cássio Honorato. Obrigado, doutor Olímpio de Sá. Obrigado, Gerry Adriano. Eu quero dizer que para o diretor do DETRAN do Rio Grande do Sul, foi uma honra ter participado de tão ilustre bancada. E também para esta plateia maravilhosa dos congressistas, eu quero dizer que não há quem discorde da necessidade da educação, da conscientização dos jovens, dos adolescentes e do papel fundamental, e eu vou repetir, da educação para o trânsito, para a redução da acidentalidade, da sinistralidade, dos sequelados no trânsito. As campanhas direcionadas aos jovens, para serem eficientes, devem levar em conta as características, Gerry Adriane, interativas desta juventude, mas em sintonia com as especificidades deste público. E por isso a importância, meu presidente Marco Strade, da presença dos técnicos neste congresso, do Centro de Formação de Condutores, dos médicos peritos, dos psicólogos peritos, né, dos instrutores, dos técnicos do DETRAN, dos pedagogos, dos educadores, dos psiquiatras, porque além de todos os instrumentos educativos, pedagógicos, de sensibilização, como simuladores, por exemplo, é necessário, sem dúvida nenhuma, um choque de ética e de valores. Agora, não podemos perder de vista também
meus ilustres palestrantes, que a medida de contenção mais eficiente, como um ato civilizatório evoluído, neste momento, é a lei. É a lei. E nós não podemos relativizar, né? Então, por isso que se a AND, se os DETRANs, se o Congresso precisar discutir a exaustão a questão da mudança do artigo 140, inciso 1º, no que tange aos 18 anos, teremos que discutir e enfrentar, para não permitir que este público utilize o espaço público de uma maneira sem as condições necessárias. E também é inaceitável, né, ampliar esse risco, né, para esta juventude, pois, sem dúvida nenhuma, produzirá muita dor às famílias, prejuízos à sociedade, sequelados neste público jovem e que fatalmente serão arrancados ainda verdes do nosso convívio social. O maior fracasso social seria persistir nesta guerra humana no trânsito. E esse morticínio dos jovens, meu presidente da AND, os DETRANs não irão permitir. Muito obrigado, bom trabalho e até à tarde.